Pessoal, voltamos e a gente vai trazer hoje alguns distúrbios biliares. A gente vai falar especificamente das litíases, mas é bem importante que você entenda que essa aula são de conceitos, são introdutórios para os seus estudos para que você consiga aprofundar ele entendendo o que está acontecendo. E hoje eu quero frisar bastante a anatomia porque ela é muito importante para você entender cada uma dessas patologias, porque vejam que os nomes são bem similares e eles são parecidos. Só que, quando você entende a anatomia, a área que está sendo afetada, isso fica muito mais fácil e muito mais claro. Então, antes da gente começar essa aula, a gente vai falar um pouquinho de anatomia. Bom, na anatomia das vias biliares, a gente precisa saber que esse órgão aqui é a vesícula biliar. A vesícula biliar, a única função dela é armazenar a bilis, porque ela é produzida pelo fígado. A gente não vai aprofundar nessas questões de produção fisiológicas, mas é importante você saber que ela é um órgão de armazenamento. Tá? E ela está ligada através aqui do ducto cístico. Então eu tenho a vesícula biliar, ducto cístico e logo aqui o ducto hepático comum. Por que ele se chama comum? Eu gosto de falar isso sempre nas aulas. Aquilo que é comum ele tende a se ramificar ou tende a se dividir, e justamente aqui não foge a regra. Eu tenho o ducto hepático esquerdo e o ducto hepático direito se juntando aqui dando o ducto hepático comum. Vesícula biliar, ducto cístico, ducto hepático comum. Quando eu tenho essa porção aqui, aí eu tenho o ducto colédoco. E é muito importante saber disso. Depois disso, lá embaixo, ele vai se juntar com o ducto pancreático principal. E nessa junção aqui, eu posso ter impactação nessa área de uma litíase, posso ter uma impactação nessa porção, uma impactação nessa porção, qualquer área do cístico aqui. É muito importante saber disso da anatomia, porque você vai ver que vai ficar um pouco mais claro. A gente começa pela cólica biliar. A cólica biliar acontece quando eu tenho uma obstrução de forma transitória, lembre dessa palavra. Transitória porque ela se resolve, seja pelos agentes espasmódicos, analgésicos ou espontaneamente. A pessoa tem alguma condição que propicia a formação de cálculos na vesícula. Esses cálculos obstruem essa porção, fazendo com que eu tenha uma contração desse órgão, tentando voltar ao fluxo. Quando essa contração acontece, é onde acontece a dor cólica, ou seja, aquela compressão de víscera oca. Se essa obstrução é transitória, um cólico biliar. Se essa obstrução persiste, aí eu tenho uma colecistite aguda. A colecistite vai ser quando a impactação aqui impede o fluxo da vesícula biliar, fazendo com que ela inflame e se distenda. A partir disso, eu vou ter uma distensão dessa vesícula, causando uma menor irrigação, depois uma necrose, chegando até mesmo uma complicação que seria a perfuração. Mas percebe que a colecistite é uma impactação já não transitória do ducto cístico nessas porções, impedindo o fluxo da vesícula para as vias biliares principais, para que isso continue e seja excretado lá no duodeno. Quando esse cálculo, quando essa litíase impacta no conducto, ou ducto, colédoco, aí eu tenho uma colédoco-litíase. Então a colecistite é essa porção. Colédoco-litíase, a porção do colédoco. A colédoco-litíase, ela tem uma complicação muito importante, que aí faz a gente entender já a próxima patologia, que é a colangite. O que acontece? Na colangite eu tenho uma obstrução também persistente que impede o fluxo de bilis, justamente. Só que isso propicia que, apesar de ser considerado estéril, algumas bactérias ali que são excretadas fisiologicamente pelo fluxo, mas quando eu tenho essa fisiopatologia, quando eu tenho essa alteração patológica, elas se proliferam justamente devido a essa estase de bilis. Essa proliferação vai fazer com que eu tenha a patologia, que é justamente a colangite. Quando essa litíase descende mais um pouco e vai impactar justo aqui na ampola de Walter com o conducto ou ducto pancreático principal e o ducto colédoco. Aí sim eu posso ter uma pancreatite, porque essa litíase vai impedir com que as enzimas pancreáticas saiam e sejam excretadas fisiologicamente, chegando aqui na porção do duodeno, fazendo com que esse pâncreas se autodestrua através dessas enzimas. Esse acúmulo vai causar uma destruição, ou seja, a pancreatite é uma inflamação devido justamente a essa estase, a não conseguir excretar aquelas enzimas que deveriam estar seguindo aqui pelo duodeno. E foi super rápido, e agora a gente volta com um repasso aqui
e a anatomia vai ser a nossa base. Vesícula biliar. Quando eu tenho uma obstrução transitória que se resolve com antiespasmódico, às vezes espontaneamente, eu tenho uma cólica biliar. A cólica é justamente essa dor por uma contração dessa víscera. Ela tenta voltar e reestabelecer esse fluxo. Quando isso já se persiste, quando é necessária uma intervenção, eu tenho uma colecistite, que seria a inflamação, a distensão da vesícula biliar justamente por não conseguir um fluxo normal, seja a impactação por uma litíase, seja nessa porção inicial, meio ou à frente. Então, lembrar do ducto cístico. Quando isso vem para o ducto colédoco, tem uma colédoco-litíase. Essa obstrução do ducto colédoco vai causar o impedimento do fluxo da bilis. E aí a gente tem sinais clínicos lá na frente. Como eu disse, essa é uma aula conceitual, a gente não vai aprofundar, mas, por exemplo, se isso não passa, meu paciente vai apresentar uma icterícia. E quando esse cálculo descende mais um pouco e chega aqui nessa porção, isso impede com que o pâncreas excrete aquelas enzimas que deveria. E isso, esse acúmulo, causa uma lesão aqui, uma inflamação, chegando na pancreatite. Vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que os nomes são bem parecidos, mas volta, assiste com calma e entenda a área anatômica que está sendo afetada. Isso vai deixar as coisas bem mais claras, vai auxiliar os seus estudos, entender o tratamento e, claro, vai ajudar você futuramente na sua prática clínica.